O vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, afirmou não acreditar numa candidatura de última hora de Tarcísio de Freitas para a presidência da República no lugar de Jair Bolsonaro, ao contrário do que o presidente Lula fez com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em 2018. Seguindo a linha de aliados políticos de Jair Bolsonaro, como o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, Ramute imagina como data de corte para decidir o destino até o fim deste ano. Ele acrescenta que Tarcísio tem uma reeleição muito bem encaminhada, ainda que não possa falar em eleição ganha. Ele tem patamar de aprovação em torno de 60%, segundo as pesquisas mais recentes. Chamar o Cristiano Beraldo para trazer as análises sobre essa impressão de Felício Ramute, que é o vice-governador de São Paulo. Ou seja, a leitura dele também é a leitura de muitos, né? Tarcísio de Freitas não aceitaria ser tapa-buraco. Mais ou menos isso, né, Beraldo? A circunstância de Tarcísio de Freitas é muito diferente daquela que havia com o Fernando Haddad na época da candidatura de Lula, que não sabia se poderia ser candidato. Por fim, Haddad acabou sendo, né, o substituto de Lula naquela eleição. E por que isso? Porque, de fato, Tarcísio de Freitas tem não apenas o governo do principal estado do país em termos econômicos, mas também está tendo uma performance à frente do governo bastante positiva. Ele não precisa se colocar na posição de ser tapa-buraco de ninguém, porque ele tem uma personalidade própria, ele se tornou um ator independente do ponto de vista político, ele já tem uma bagagem construída e ele não precisa abrir mão dessa bagagem em busca de alguma outra aventura ou oportunidade. Portanto, para se colocar uma candidatura à presidência de Tarcísio de Freitas, o que de fato faz sentido é que isso seja construído com tempo, que isso seja construído com os elementos necessários para que seja uma candidatura do porte necessário para conquistar a vitória, para que seja competitiva, para que reúna, né, os partidos ali em torno dele. E eu, pessoalmente, acredito que este é um caminho que está sendo pavimentado. Acho que há uma chance bastante razoável de Tarcísio de Freitas ser confrontado com essa realidade, ter que escolher construir esse caminho para a presidência da República ou abrir mão dele até para liberar, digamos assim, este cenário e as discussões de quem seria, então, o candidato que reuniria os partidos de direita. Pois é, porque são muitas repercussões a partir da escolha de um nome para disputar a presidência, né? São os acertos e os encaixes que precisarão ser feitos nos estados, né, Dávila? Você tratava dessa questão. Olha, a discussão não pode se restringir somente à chapa para a presidência da República, né? Tem todos os acertos para os estados, também as candidaturas para o Senado, enfim, são muitos acertos a serem feitos. Por essa razão que não se pode protelar essa decisão. Quando o vice-governador de São Paulo aponta para uma data limite sendo o fim do ano, você concorda? É um tempo razoável para os grupos políticos se organizarem, para os partidos. As negociações certamente também vão avançar durante o período de recesso parlamentar. É mais ou menos por aí, né, Dávila? Mas, Candiato, a gente precisa explicar para a nossa audiência que tem duas eleições. Tem eleição para presidente da República e tem as outras eleições. E a gente tem que pensar o seguinte: os partidos estão preocupados em aumentar o número de deputados. Por quê? Porque é isso que leva mais dinheiro para o cofre dos partidos. Os partidos querem saber como é que aumenta a bancada. Essa é a história. Eleição majoritária, ela é importante, mas para o partido é um fardo, custa caro, dinheiro, desvia atenção. Então, assim, a preocupação número 1 do partido, e está aqui o nosso parlamentar, o delegado Paulo Lumbo, é isso, é aumentar a bancada. Como é que a gente vai aumentar o número de deputado federal? Porque é isso que garante fundo partidário e fundo eleitoral. Esse é que é o caixa dos partidos. Então, essa é a primeira preocupação. E esta preocupação, os partidos já estão trabalhando. Veja o número de pessoas mudando de partido, se filiando em partido e tal. O jogo já começou para essa história da organização das eleições proporcionais. Aí tem os cargos majoritários.
para governador, para presidente e para o Senado. Esses sim dependem dessas chapas. E aí vamos falar da questão da eleição presidencial. A eleição presidencial é o seguinte: se Tarcísio de Freitas for o candidato à presidência da República, ele é o único que tem chance hoje de aglutinar a direita em torno de uma única candidatura. Mas a chance de Tarcísio de Freitas ser candidato depende do que eu chamo da variável imponderável, que chama-se Jair Bolsonaro. Se Jair Bolsonaro fala assim, eu não vou ser candidato para apoiar o Tarcísio, vai acontecer. Agora, se Bolsonaro acha que tem chance de voltar a ser candidato, ele vai passar desse tempo do calendário que a gente está esperando aqui, do fim do ano, do outro ano, e nesse caso, Tarcísio de Freitas não vai ser candidato, por uma razão muito simples. Ele não vai renunciar ao governo do estado de São Paulo em abril de 2026 para tentar uma eleição arriscadíssima à presidência da República e perder a reeleição do governo do estado de São Paulo. Como você falou, ele está com 67% de aprovação. Então não vai acontecer isso. Tarcísio não vai ser remendo, emenda, nada. Ou há um consenso político com o aval de Bolsonaro, porque se tiver um consenso político e não tiver o aval de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas não vai renunciar ao governo de São Paulo em 26. É esse o ponto. Então, esta variável imponderável, que chama o que passa na cabeça do Bolsonaro, se ele vai tentar até o fim ainda recuperar os seus direitos políticos e ser candidato à presidência da República, faz com que a candidatura de Tarcísio de Freitas hoje seja a mais promissora por um lado, mas a mais frágil do outro, porque ele não vai abrir mão disso. Então, aí nós temos de esperar essa definição do cenário. Até o fim do ano é uma boa data, mas a gente não sabe o que passa na cabeça do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele será uma peça crucial para que Tarcísio tenha coragem de renunciar a uma reeleição praticamente assegurada para entrar numa aposta arriscada chamada presidência da República. Pois é, mas tanto é verdade que o Dávila falou que o objetivo dos partidos é aumentar a bancada na Câmara, né? Porque a depender do número de deputados, você consegue aumentar, inclusive, o valor do fundo eleitoral. Tanto é verdade, viu, Dávila, que eu fico com receio de perder os comentaristas, né? Porque os partidos ficam de olho. O delegado Palumbo já está lá, mas os caras ficam de olho em vocês também, tenho certeza disso. Vai lá, delegado Palumbo, em 26 estará lá, firme e forte, quem sabe puxando mais alguém, né, delegado Palumbo? Aconteceu isso na Câmara Municipal de São Paulo. Mas o que acha dessa reflexão de Felício Ramute, dizendo que Tarcísio de Freitas não aceitaria substituir Jair Bolsonaro de última hora? Se é para disputar, tem que ser algo planejado, né? Desde o início, nada de remendo ou tapa-buraco. O Tarcísio tem sido muito coerente e muito grato. O homem que não tem gratidão, sempre falo que não tem caráter. Ele tem se mostrado com muito caráter e com muita gratidão. Afinal de contas, ele usou a figura do Bolsonaro. Bolsonaro colocou a mão sobre ele e ele foi eleito. Se não fosse o Bolsonaro, ele era uma figura desconhecida e não seria eleito, mas nunca que ele seria eleito. E agora está se mostrando leal. Bolsonaro não desistiu, Bolsonaro tem esperança de se tornar novamente elegível. E ele está certo, Tarcísio, a gente tem que ser grato a todos aqueles que nos estenderam a mão. Eu acredito que assim ele o fará. Agora, se tiver um consenso, eu acho que ele vai para o jogo, sim. Seria muito mais viável para o Tarcísio vir a reeleição, afinal de contas, a sua popularidade está lá em cima. Ele está com altos índices de aprovação no seu governo, então, naturalmente, ele se reelegeria e depois viria ao cargo de presidente da República. Ele não tem pressa, tem 50 anos, salvo engano, acho que 49, 50. Então, para ele não tem pressa, ele poderia muito bem fazer mais um mandato como governador, depois, naturalmente, sem a figura do atual presidente Lula, viria ao cargo de presidente com reais chances de ganhar se continuar fazendo um bom trabalho, como ele tem feito aqui no estado de São Paulo. Agora, Beraldo, tem uma informação de bastidor que diz que Jair Bolsonaro não abre mão, nas pesquisas que são encomendadas pelo PL, de pedir que sempre 2 nomes sejam testados: Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro. Isso talvez não aponte para absolutamente nada, mas talvez dê alguma sinalização importante em relação aos caminhos possíveis, ou pelo menos a estratégia que ele tem na cabeça dele para a figura que poderia substituí-lo. Talvez o cenário mais recomendado seja
tomar essa decisão até o final do ano, conversar com as lideranças do PL, possivelmente acertar isso com o Valdemar Costa Neto, e aí o PL decide apoiar um candidato de um outro partido, no caso, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Essa seria uma saída. Agora também tem a outra, né? Ele protela, espera até os 47 do segundo tempo, lá para abril, e aí transfere o seu apoio não para Tarcísio, mas sim para alguém que leve o seu sobrenome, possivelmente Michele Bolsonaro. Nesses dois formatos, a primeira aglutinaria toda a direita, ele seria mais racional, ponderado, e ele seria a figura que iria coordenar esse movimento da direita, se ele opta pelo segundo cenário, esperando ao máximo tomar a decisão e indicando a esposa. Isso racharia a direita, na sua opinião? Bom, vamos lá, Caniato. É importante a gente colocar nessa equação uma informação que o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas e agora acho que é co-presidente dessa federação entre Progressistas e União Brasil, ele disse que o tema da eleição presidencial será tratado pela federação apenas no início do próximo ano. Então, se a gente colocar aqui um horizonte de tempo, nós não teremos uma definição antes do início do próximo ano, porque essa junção de PP, né, Progressistas, com União Brasil, cria uma massa política que se torna muito fundamental, ou muito importante, enfim, porque nós não teremos em 2026 uma eleição similar à de 18, em que um candidato gastando 3 milhões de reais sem tempo de TV conseguiu ser eleito, nada indica que teremos isso no ano que vem. Portanto, essa adesão, digamos assim, de União Brasil e Progressistas, ela se torna estratégica no cenário do vencedor. E aí tem um elemento importante, porque eu não vejo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ter uma presença política junto aos caciques que justifique ela ser a cabeça de chapa para a presidência da República. Isso talvez seja um cenário que faça sentido para Jair Bolsonaro. Eventualmente, até nem sei se isso é de fato verdade, para o PL. Mas quando se pensa numa chapa forte, que terá que trazer até pelas composições estaduais, né, a campanha para presidente custa muito, então você tem que ter aliados que vão trocar com você o apoio a presidente, você apoia candidatos a governador e com isso você vai fazendo uma divisão mais equilibrada do fundo eleitoral. Então, nessa configuração de alianças, me parece que o nome de Tarcísio de Freitas faz muito mais sentido. Até porque Tarcísio de Freitas, sendo candidato a presidente, com esse grande apoio dos partidos, abre um espaço em São Paulo que se torna muito estratégico para o próprio Progressistas, que tem hoje filiado o secretário de Segurança Guilherme Derrite, que é um nome popular, é um nome forte para ser esse candidato ao governo de São Paulo numa eventual saída da disputa de Tarcísio de Freitas. Então, é um quebra-cabeça que ele tem vários elementos importantes que vão ser considerados e a gente já trabalhar com essa perspectiva de que até o final do ano nada será definido, até porque não precisa definir isso agora. Pois é, agora o delegado Palumbo, Dávila, lembra bem desse aspecto que envolve a lealdade de Tarcísio para Jair Bolsonaro. Mas a gente poderia pegar outras figuras que têm muito cuidado, né? Eles tratam dessa questão com dedos, assim. É preciso ter muita sensibilidade para não despertar a ira de Jair Bolsonaro ou incomodar Jair Bolsonaro, porque é muito melhor tê-lo ao lado do que ter um inimigo dentro de um campo do espectro político como Jair Bolsonaro. E aí, fico pensando, caso ele não tome essa decisão até o final do ano ou até o início do ano, imaginemos que ele protele ao máximo e aí decida
colocar a esposa como candidata do PL à presidência da República. É um cenário, uma hipótese somente. Você acha que os partidos, entendendo essa demora de Jair Bolsonaro, eles vão tomar essa decisão? Olha, infelizmente é preciso tomar uma atitude agora. Envia um comunicado para o ex-presidente, diga que a gente vai tomar a decisão agora, independentemente da posição dele. Você acha que os partidos assumiriam o risco, tomariam uma decisão, ainda que perdessem o apoio de Jair Bolsonaro? Não, acho que os partidos não têm pressa hoje para tomar essa decisão. E como bem disse o Palumbo, essa fidelidade e gratidão de Tarcísio de Freitas ao presidente Bolsonaro mostra claramente, como eu disse, se ele não tiver o aval de Bolsonaro, ele não vai se aventurar, ele não vai ser... Não, no caso dele, mas e os outros? Ratinho então, Júnior, Zema... Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, pode acontecer o oposto. Eu falo, com o presidente Bolsonaro tudo é imponderável, né? Vamos dizer que em outubro ele fala o seguinte: eu vou lançar a minha candidatura a presidente da República. Eu sou candidato a presidente da República em outubro. Ele fala, eu sou candidato, tá aqui minha chapa. O que vai acontecer? Isso vai embaralhar completamente. E pode até ser uma boa estratégia, porque aí vai ficar todo o foco em cima dele, aí por alguma razão ele vai falar assim, como ele vem falando, o próximo ministro do TSE é o Cássio Nunes Marques, que eu indiquei, ele vai poder devolver os meus direitos políticos e tal. Então o negócio é o seguinte, vou lançar minha candidatura já em setembro, outubro. Pronto, lança. Bom, e aí? Vai paralisar todo mundo? Você acha que vai parar todo mundo de conversar sobre candidatura presidencial? Então, e isso pode ser até uma força política para depois, lá na frente, se ele não for mesmo candidato, se ele não recuperar o direito político, ele já está em tanta evidência que ele vai ser uma pessoa que vai ter um poder gigantesco para apoiar ou ungir uma candidatura presidencial. Então, tem muita variável nesse jogo. Às vezes a gente trata a política como se fosse uma equação racional, e às vezes não. Às vezes vai ter uma vontade dessa que pode mudar completamente o jogo, né? Ou ele lança Michele Bolsonaro mais à frente. Então, assim, a gente não sabe o que pode acontecer, o que está na cabeça do presidente Bolsonaro. Mas isso pode ser uma hipótese. Ele chega e fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou lançar a minha candidatura agora. E aí? Como é que faz? Embaralhou todo esse jogo de cartas de novo. Então, por isso que eu estou dizendo, a gente tem que olhar muito a campanha presidencial como uma coisa importante, que, lógico, o público gosta, que a gente converse e tal, mas o fato é, os partidos estão hoje preocupados com a candidatura proporcional para a Câmara, montando os seus palanques, para deputado federal, principalmente deputado federal, e também para o Senado, essas coisas, porque o Senado vai ser fundamental nesse Brasil das grandes reformas. E eu digo mais uma coisa, Caniato, qualquer um que for candidato a presidente da República, e aí nós vamos precisar testar muito aqui nos nossos debates, nos pingos dos is, além das virtudes da boa gestão pública, da seriedade, de um plano de país como o Beraldo sempre cobra aqui, eu quero ver o grau de coragem que vai ter. O próximo presidente vai ter que ser o presidente mais corajoso da história do Brasil dos últimos anos. Por quê? Vai ter que ser uma espécie de Milei. Vai ter que ser altamente impopular nos primeiros 15 meses de mandato, porque ele vai ter que fazer um corte dramático no Estado brasileiro. E isso exige coragem, não é só habilidade política. Olha o que o Milei fez. O Milei cortou 4,5% do PIB. Eu quero ver o presidente da República ter coragem de fazer isso. Porque se não fizer isso, nós vamos precipício abaixo. Então, nós temos de ter o bom candidato, um candidato com toda essa formação da boa gestão pública, dos princípios éticos, de uma boa plataforma de país, uma visão de país e uma enorme coragem. A coragem de topar ser impopular durante praticamente metade do seu primeiro mandato para poder botar o Brasil no caminho certo. Muita gente acompanhando essa discussão, viu? Quero que vocês saibam que o pessoal está gostando muito das análises dos nossos comentaristas em torno desse assunto e, de fato, essa é a leitura que muitos fazem, né? É preciso tomar as atitudes mais impopulares no início, ainda que enfrente muita resistência, mas é preciso, inclusive, avançar com as reformas tão defendidas pelos setores da sociedade. E agora, delegado Palumbo, quando o Dávila fala que talvez Tarcísio seja o principal nome para aglutinar essas forças da direita, caso o cenário não o coloque como candidato à presidência da República, existe essa possibilidade justamente pelos encaminhamentos para que ele consiga vencer a reeleição.
só tem um mandato, poderia se candidatar mais uma vez. Então, há um caminho, um corredor livre para que ele consiga permanecer no Palácio dos Bandeirantes por mais alguns anos. Imaginando esse cenário, as outras figuras que vêm sendo aventadas como possíveis candidatos à presidência pela direita ou pela centro-direita, você entende que teríamos um primeiro turno com várias figuras, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Ratinho Júnior, talvez alguém da família Bolsonaro, seria um primeiro turno repleto de opções no campo da direita e do lado da esquerda talvez somente um nome, talvez o atual presidente tentando a reeleição. Isso mais ajuda ou atrapalha o grupo chamado liberal conservador, delegado? Depende se o Bolsonaro vai apoiar ou não a candidatura dessas pessoas aí que pretendem chegar ao cargo executivo. Caiado, Ratinho Júnior, Zema. Agora, se o Bolsonaro realmente oferecer o seu apoio e se tornar realmente inelegível, aliás, se não se conseguir não se tornar elegível, ele vai ter que apoiar alguém. E eu acho que o caminho mais natural seria ele apoiar o Tarcísio. Por quê? Porque o Tarcísio já demonstrou a sua lealdade e a sua fidelidade. Na política, traição é mato. É muito comum a traição. Eu demorei para me acostumar com isso, mas, lamentavelmente, se trai o tempo todo. Quantos candidatos não usaram o nome Bolsonaro, a figura de Bolsonaro, e traíram? Senador, deputado, tem um monte. Sentou na cadeira, mudou a cabeça. Traíram como se ele não fosse absolutamente nada. Só que se esquece que o forte é o nome Bolsonaro, não é da pessoa que se elegeu. Quando você usa o nome de alguém, você tem que tomar um pouco de cuidado. Se não fosse aquele nome, Bolsonaro, que querendo ou não, gostando ou não, é fortíssimo, o governador Tarcísio não estaria sentado no comando do estado de São Paulo. E ele tem se mostrado com muita lealdade, muita fidelidade. Então, eu acho, creio, acredito que se ele não se tornar elegível, ele deve escolher o Tarcísio. Aí o Tarcísio vai ficar numa decisão difícil, vai ficar na sinuca de bico. O caminho mais fácil, governo do estado de São Paulo e depois presidente da República. Mas, e aí? Vai seguir as orientações do seu mestre, do seu criador? Vai seguir as orientações dele? Porque é um risco. Não se sabe se ele vai ganhar. Tem chance? Tem muita chance de ganhar. Mas pode ser que perca. Agora, aqui no estado de São Paulo, sinceramente, eu não vejo um candidato à altura da esquerda para concorrer com o Tarcísio à reeleição. Não vejo. Eu acho que ele vai ganhar tranquilamente e, se bobear, vai ganhar logo no primeiro turno. Para o presidente, já complica um pouco mais, o jogo se torna um pouco mais difícil. Mas tem aquela coisa, né, Beraldo? Por mais que o grande líder de um movimento indique determinado candidato, se a população não quiser, ou se aqueles seguidores não acreditam em determinada figura, eles não abraçam. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui para a Prefeitura de São Paulo, você se lembra bem. Jair Bolsonaro inicialmente manifestou apoio a um candidato. E aí parte da sua base se viu em uma situação difícil, porque não via naquele candidato um legítimo representante desse tal grupo bolsonarista ou talvez os representantes dessa direita mais conservadora, e acabaram migrando para o candidato Marçal na ocasião. De fato, Marçal não conseguiu ir ao segundo turno, mas conseguiu abocanhar uma fatia importante daquele eleitorado, né? Mesmo na contramão do que tinha indicado Jair Bolsonaro em um primeiro momento, que até no meio do processo chegou a identificar e até tirou um pouco o pé do acelerador em relação às manifestações para o candidato, que era o prefeito, que acabou se reelegendo. Não tem disso também, Beraldo? Muito. E esse caso da Prefeitura de São Paulo, da disputa para a Prefeitura de São Paulo no ano passado, demonstrou isso de uma maneira muito clara, porque, inclusive, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro se apressaram em abraçar Pablo Marçal porque viram que ele tinha uma popularidade, um poder de não vou nem dizer persuasão, mas ele conquistava a simpatia de um universo que estava muito conectado ao universo do próprio bolsonarismo.
E aí mesmo, Marçal, tendo proferido ofensas ao filho de Jair Bolsonaro, que para mim é algo... É uma linha que, uma vez passada, não se retorna, mas, mesmo assim, esse excesso de pragmatismo da política, que leva as pessoas a passarem por cima de sentimentos em relação ao próprio filho, fez com que sinais de paz fossem trocados, encontros, enfim. Então, essa dinâmica se dá por quê, Caniato? Porque o próximo presidente da República, como dito aqui, precisa ser corajoso. Ele vai precisar fazer para resolver os problemas do Brasil, né? Para ser um presidente de verdade, para ser aquele que vai colocar o Brasil numa posição de progresso, de avanço, e não ficar simplesmente enxugando o gelo, fazendo aí cena e não resolvendo nada. Então, se for um presidente para valer, ele vai ter que romper com muita coisa. O Dávila trouxe aqui a referência ao Bukele, ao Milei, né? Então, esse tipo de perfil exige que o presidente eleito seja alguém com um plano muito bem elaborado, tendo consciência de que esse plano, em vários momentos e aspectos, será impopular, que as pessoas vão sentir inicialmente uma determinada perda de algumas coisas e que isso vai gerar uma reação negativa. Vai ter que lidar com o Ministério Público sendo contra um efetivo combate à violência, fazendo o que precisa fazer para se vencer uma guerra civil que existe no Brasil e que ninguém quer reconhecer. Vai ter que ir para cima também do Poder Judiciário, que não pode se manter com esta autonomia que está corroendo o equilíbrio entre os poderes no Brasil, e vai ter que fazer uma série de coisas que exige um plano muito bem estruturado. Aí eu te pergunto, Caniato, imagina um candidato preparado, aliás, uso aqui o exemplo do nosso querido Dávila. O Dávila tem um pensamento de Brasil extremamente profundo, conhece tecnicamente esses problemas, estudou profundamente soluções, sabe, se tiver oportunidade, o que fazer para buscar a correção das imperfeições brasileiras. Mas foi candidato a presidente, e aí eu pergunto, o que o eleitor quer ouvir? Como é que o eleitor define o seu voto? É ouvindo Dávila falar de coisas que são extremamente necessárias, mas não são populares, não soam bem aos ouvidos? Ou é alguém dizer que vai resolver o problema de São Paulo construindo um prédio de 1 quilômetro no meio da cidade? Ou que vai resolver o problema do trânsito fazendo bondinho para lá e para cá? E aí as pessoas vão, viva o bondinho, agora! Eu vou trabalhar de bondinho! Eu quero morar no prédio de 1 quilômetro! Mas e o trânsito, o estacionamento? Não importa, eu quero agora, para eu prosperar, eu vou morar num prédio de 1 quilômetro. Então, essas maluquices, Caniato, é que levam a pessoa a decidir pelo seu voto. Então, vai precisar ser um personagem muito peculiar para conseguir vencer a eleição e resolver o problema. Porque, ao mesmo tempo que ele entende o jogo da comunicação, o personagem que atrai a atenção, que atrai a simpatia, mas por trás, na vida real, tem que ter alguém muito firme do propósito que vai perseguir a ocupar a presidência da República. Existe esse personagem? Sinceramente, hoje eu não estou vendo.